Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para este podcast recebemos o professor José Roberto. Seja muito bem-vindo, José Roberto. Olá, Danilo, é um prazer estar novamente aqui com você e com todos aqueles que nos acompanham já faz um bom tempo. Bem, pessoal, dando sequência à nossa série de podcasts em virtude da 14ª edição da Semana da Filosofia, a qual estamos homenageando o grande pintor e escultor Leonardo da Vinci, vamos dar sequência a esse trabalho. E esse nosso podcast de hoje vai se chamar Leonardo, um grande exemplo de aperfeiçoamento para a humanidade. E dando início, então, a esse nosso podcast, José Roberto, eu gostaria que você falasse sinteticamente sobre a vida e também sobre a obra de Leonardo. Bom, Danilo, vamos começar pelo seu nascimento em Vinci, em 15 de abril de 1452, filho de um personagem com uma relativa importância, que foi o senhor Piero de Vinci, e de uma mãe bastante humilde, que foi a camponesa Caterina. É interessante, que Da Vinci ele era um filho fora do casamento. Então isso, dentro da mentalidade, dentro dos costumes da época, foi algo que restringiu bastante a sua vida, o seu desenvolvimento, porque chegou num determinado momento, ele teve uma escolaridade básica, mas ele não poderia dar continuidade aos estudos superiores. Um fato bastante marcante na sua infância também foi a presença sempre constante do seu tio Francesco, que o colocou em contato com as coisas, as belezas naturais da natureza, que existia ao redor de Vinci, inclusive inspirando muito no seu sobrinho o amor por essa mesma natureza, o aprendizado com a natureza, os seus primeiros, até parece algo cruel de se dizer hoje, mas as suas primeiras dissecações em pequenas criaturas, em pequenos insetos, que mais tarde nós vamos ver o Leonardo, jovem e adulto, aprofundar e enriquecer profundamente as suas técnicas e os seus conhecimentos. Bom, com 12 anos de idade, o pai, que é um grande amigo de Andrea di Verrocchio, o leva então para a cidade de Florença, que na época, digamos assim, era o reduto cultural, artístico, filosófico, humanista. Digamos assim, é o berço da Renascença italiana e que acaba dali saindo o conhecimento e a influência que vai, digamos assim, marcar toda a Europa. Bom, ele se torna discípulo de Andrea di Verrocchio durante 12 anos, e Andrea di Verrocchio ele também é o típico homem renascentista. Ele é ourives, ele é pintor, ele é arquiteto, ele é escultor. É muito interessante, Danilo, que para entender um pouco Leonardo, a gente precisa não só falar do seu contato com esse grande mestre que foi Andrea di Verrocchio, mas também a época em que ele nasceu, que era, digamos assim, o pleno Renascimento. Ou seja, o Renascimento foi uma época que deu um fim, culturalmente falando, à Idade Média, porque trouxe a voga, trouxe a moda, trouxe a cultura europeia, todo o conhecimento de antigas sociedades, das sociedades clássicas. Então voltou-se a conhecer-se Platão, voltou-se a estudar o hermetismo, voltou-se a estudar o esoterismo, e é muito interessante que essa influência da antiga cultura que temos que entender é toda um contrabalanço à Idade Média dogmática, fanática, que acabou trazendo todo um ar de novos conhecimentos e enriqueceu e modificou profundamente a cultura europeia medieval até esse momento. Então, muito do que nós vamos ver em Leonardo, nós temos que entender isso como uma forte influência cultural que começou a fazer parte de todos os ramos, seja na ciência, na literatura, na arte, na política.
Ou seja, o que nós vamos ver em Leonardo, de uma certa maneira, nós vamos ver em todo o ser humano renascentista. É muito comum encontrarmos no Renascimento homens e mulheres com muitas habilidades, com muita capacidade intelectual, com muita preocupação pelo desenvolvimento do ser humano, pelo desenvolvimento da sua sociedade, pelo desenvolvimento da humanidade. Então nós vamos encontrar pessoas que são profundamente cultas, mas também profundamente preocupadas em disseminar um conhecimento que, digamos assim, varra de vez o ranço medieval, né? A perda de um conhecimento muito profundo que se redescobre dos gregos, dos romanos, do Antigo Oriente, do Antigo Egito. Então, o que nós vamos ver em Leonardo, e esse contato com Florença foi muito importante por causa disso, porque, de certa maneira, a Bottega de Verrocchio, ou seja, a sua oficina de trabalhos, uma oficina já bastante prestigiada, bastante conhecida, com muitas encomendas de pinturas, de esculturas, com muito, digamos assim, influência, né, das novas técnicas, dos novos conhecimentos, serviu para que nesses 12 anos de aprendizado, Leonardo se tornasse uma pessoa cada vez mais profundamente humanista, profundamente interessado no aprendizado, profundamente prático na aplicação desse aprendizado em toda a sua obra e, por que não dizer também, em toda a sua vida e em toda a influência que ele era capaz de exercer sobre homens, mulheres, reis ou plebeus com quem tinha contato. Agora, reforçando um pouco o que você acabou de dizer, José Roberto, em relação ao contexto histórico ao qual Leonardo estava inserido, a gente pode falar de inúmeros artistas que existiram nessa época. No âmbito da escultura e da pintura, por exemplo, podemos lembrar de um Michelangelo, de um Rafael Sanzio, e o Leonardo ele é fruto de um período histórico muito importante que é a Renascença. É um processo cultural muito profundo que trouxe à tona uma série de conhecimentos, como você bem mencionou. E fica claro, na vida do Leonardo, essa profundidade em relação ao aprendizado que ele teve com Verrocchio, ou seja, ele tinha esse aspecto discipular de muito conhecimento e de muita profundidade em tudo o que ele fazia. Ele não foi só pintor, escultor, ele foi um botânico, um naturalista, foi um cientista. E justamente dentro dessa tônica eu gostaria que você falasse um pouco mais desse aspecto do Leonardo como esse aprendiz, esse eterno aprendiz, esse ser que desenvolveu várias áreas do saber humano, não só a pintura, evidentemente. Olha, Danilo, a gente pode puxar pela memória uma frase de Aristóteles que diz o seguinte: o prazer no trabalho aperfeiçoa a obra. Você citou algumas das múltiplas habilidades de Leonardo da Vinci. Deixa eu engrossar um pouquinho mais essa lista. Ele foi cientista, como você mencionou, ele foi arquiteto, ele foi engenheiro, ele foi cenógrafo, ele foi coreógrafo, ele foi um excelente desenhista de mapas. Ele entendia perfeitamente e profundamente de geologia, geografia, de botânica. Ele foi pintor, ele foi inventor, ele foi músico, ele foi cozinheiro, ele foi diplomata, ele foi pedagogo e ele sabia ser também uma pessoa bastante esotérica, profunda, algo que nós vamos ver presente em toda a obra que ele fazia, desde os seus cadernos de notas, com os seus desenhos de armas, de edifícios, os esboços incansáveis que ele fazia dos seus futuros quadros, né, desde a Mona Lisa, a Virgem dos Rochedos, Santa Ana, a Virgem e o Menino. Ou seja, o Leonardo ele tinha uma relação vital com o aprendizado. Né? Nós podemos dizer que Leonardo ele teve a sua fase florentina, né? Ou seja, relacionado com a sua experiência em Florença, assim como ele também teve a sua fase milanesa, né? Que foi a sua parte da vida em que ele passou em Milão sob o mecenato de Ludovico Sforza. Bom, como mencionamos, né, Florença era o berço da arte, era o berço da cultura, era o berço do Renascimento. Já em Milão, cujo governante era Ludovico Sforza,
e a cultura de Milão era profundamente influenciado pela Universidade de Pávia, uma universidade bastante tradicional, na época bastante reconhecida, bastante prestigiada em toda a Europa, tornava Milão o berço do conhecimento, o berço do saber. E é interessante que a fase de desenvolvimento artístico de Leonardo em Florença foi enriquecido com um conhecimento mais técnico, um conhecimento mais preciso, ou seja, ele começou a olhar a natureza também de um ponto de vista cada vez mais técnico, cada vez mais influenciado por esses conhecimentos que eram muito estimulados em Milão por Ludovico Sforza, e esse contato constante com a Universidade de Pávia, sua biblioteca, seus intelectuais, seus pensadores. Tanto que dessa fase da vida de Leonardo em Milão, ele foi se aprofundando cada vez mais no conhecimento de matemática, de geometria, de perspectiva. Então nós vamos perceber que, olha só, algo muito inspirador em Leonardo é que Leonardo, a gente não pode dizer nunca que ele aprendeu algo e que esse algo ficou pronto. Não, ele aprendeu e aprendia sempre. Né? Nós vamos ver um Leonardo mais maduro, rebuscando os seus cadernos de notas, os seus infindáveis cadernos de notas, né? 20 anos no futuro, justamente para aproveitar antigas ideias, continuar antigos desenhos, continuar antigos estudos. O aprendizado para Leonardo é algo profundamente vital e faz muito jus a essa frase de Aristóteles, né? O prazer no trabalho aperfeiçoa a obra. Então, o Leonardo ele sempre usou o seu aprendizado de uma maneira bastante prática. Nisso ele foi bastante coerente realmente com a filosofia que voltava a ser resgatada no Renascimento e que nós vamos ver ênfase em todos os grandes filósofos da antiguidade, como os estoicos, Platão, Confúcio, na China, todos eles enfatizando que um conhecimento para que transforme o ser humano, aprofunde o ser humano em si mesmo, ele tem que ser vivenciado na prática. E olha, Leonardo da Vinci foi realmente o típico homem humanista. Ele aprendia alguma coisa e imediatamente buscava a ocasião para colocar isso na prática, para aprofundar isso. É interessante, né, quando a gente fala todas essas artes na qual Leonardo da Vinci era mestre e se mostrava realmente um gênio. Pela nossa concepção de hoje, parece que ele conhecia um pouquinho de cada coisa. Mas não, nós vamos acompanhar pelas obras de Leonardo e pelos testemunhos que a história deixou chegar até nossa época, que todas as coisas ele fazia buscando sempre o aperfeiçoamento. Se em um momento ele não acabava algo, futuramente passavam-se 5 anos, 10 anos, 20 anos, ele voltava àquela ideia e a aprofundava. Então o Leonardo ele foi excepcional porque ele era profundo em tudo que ele fazia. Tanto que ele despertou-se no campo da arte de uma maneira tão viva que até hoje as suas obras, mesmo aquelas pessoas que vão se aprofundando um pouquinho no conhecimento da sua vida, da sua obra, dos seus trabalhos, e por curiosidade baixam algumas das figuras que seriam representativas dos seus quadros, por exemplo, na internet, ainda assim conseguem ter uma proximidade da vivacidade que essas obras nos passam. Uma profundidade que ela é matemática, uma profundidade que ela é estética, que é bela, que é comunicativa. Então, nós percebemos que Leonardo ele conseguiu despertar algo na sua natureza, digamos assim, algo no seu coração, algo na sua alma, que conseguiu captar imponderáveis da natureza. E ele fez questão de expressar isso, né? Porque mais do que aprender, Leonardo também foi um gênio capaz de transmitir, através dos infinitos conhecimentos que ele tinha, infinitos é um exagero, né? Mas muito grandiosos conhecimentos que ele tinha, ele foi capaz de transmitir isso
isso para pessoas na sua época. Às vezes só os desenhos das obras de Leonardo, como foi o caso do desenho relacionado a Santa Ana, a Virgem e o Menino, foi uma obra que ele levou 10 anos para terminar, né? Mas o desenho, a ideia que ele tinha, ele fez isso em poucos meses, né? Com alguns estudos aprofundados de anatomia e tal. E esse desenho ele foi deixado em exposição em Milão. As pessoas vinham de lugares assim muito distantes só para ver o esboço do que seria a obra futura. Então, basicamente é isso, né, Danilo? Leonardo da Vinci ele era realmente um gênio, ele era visionário. É muito conhecido que ele via máquinas, mecanismos que não eram da sua época, estão mais relacionados com o século XIX, o século XX, do que a época de Leonardo, que era o século XV. E é muito interessante, né, que esse aprendizado de Leonardo, não vamos pensar que com tudo isso, né, ele era simplesmente um intelectual e uma pessoa ingênua, pelo contrário. Quando tinha que aplicar a sua sagacidade, ele sabia muito bem aplicar. Por exemplo, todos os seus esboços que tratavam, por exemplo, de mecanismos ou armas de guerra, Leonardo ele colocava dentro do próprio esquema muito natural daquilo que ele estava desenhando algum tipo de mecanismo, porque se essa planta, se esse esboço fosse roubado e fosse construído por outra pessoa que não ele, a pessoa não iria conseguir fazer o mecanismo funcionar e não ia perceber qual tinha sido a sua a colocação, não ia entender por que estava dando errado, mas isso era um mecanismo que ele colocava dentro do próprio contexto da obra que ele estava trabalhando para não se deixar ludibriar, ou seja, para que os seus inventos, né, não fossem construídos e utilizados para outro fim que não aquele que ele realmente tinha sido, por exemplo, proposto ou contratado para fazer. Ou seja, ele tinha uma preocupação, digamos assim, humanista e ecológica também. Ele não queria que aquilo que ele havia inventado, projetado ou planejado fosse utilizado para fins escusos, por exemplo. E um outro exemplo é o de Isabelle d'Este, irmã do próprio Ludovico Sforza, o seu mecenas, ou seja, aquele que financiava as suas obras, aquele que financiava os seus inventos. Isabelle d'Este era conhecida por ser uma pessoa bastante intratável e muitas vezes querer direcionar a mão do artista. E Leonardo, ela havia pedido para Leonardo que ele desenhasse um retrato seu, como por exemplo a Dama com Arminho, que algum tempo antes Leonardo havia pintado a pedido de Federico Sforza, retratando uma de suas amantes. Então, Leonardo a princípio aceitou, mas quando ele viu que a dama queria dirigir a sua obra, ele foi pouco a pouco protelando, entregava um desenho de como seria e deixou isso cair no esquecimento. Porque a gente vai ver Leonardo muito independente, bastante crítico, bastante, digamos assim, bastante conhecedor das características humanas. Ele sabia ser diplomático, ele sabia ser cortês, mas ele não abria mão da sua independência, ele não abria mão do seu gênio, ele não abria mão do seu jeito de trabalhar e desenvolver as coisas como as coisas tinham que ser, com profundidade, com seriedade, mas sempre respeitando a sua integridade como artista. Bom, José Roberto, você falou inúmeras coisas a respeito do Leonardo e as quais nós podemos comprovar através das obras que foram escritas sobre ele. Os registros históricos são inúmeros e muito evidentes em relação ao grande gênio que ele foi, a essa conduta moral que ele tinha, como você bem colocou em suas obras, ou seja, aquilo que ele fazia, ele queria que fosse usado para um bem da humanidade e usava essa sua inteligência para evitar que se caísse nas mãos de pessoas manipuladoras ou seres humanos com interesses escusos. Agora, algo que me chama muito a atenção é essa capacidade de transmissão atemporal de sua obra, ou seja, como você bem mencionou, ele tinha muita paciência para desenvolver um desenho, para desenvolver um esboço, as suas anotações eram inúmeras sobre vários temas. Enfim, eu gostaria que você falasse um pouco, sinteticamente, sobre o que ele fundamentalmente quis transmitir com a sua obra. Todo artista tem uma finalidade para aquilo que ele faz.
Inclusive, me vem à mente uma frase muito importante do professor Jorge Livraga, o fundador de Nova Acrópole, uma frase muito profunda onde ele diz o seguinte: uma arte sem mensagem é como um envelope vazio sem carta. Então, todo artista tem uma mensagem a trazer para a humanidade. Eu gostaria que você sintetizasse o que Leonardo quis transmitir para a humanidade, uma vez que nós estamos falando dele 500 anos após a sua morte. Você puxou o professor Livraga e eu estava justamente aqui, né, Danilo, nas minhas anotações, com uma frase de Platão: a beleza é o esplendor da verdade. Então, a gente percebe que Leonardo ele transmitia beleza. A gente percebe que até nos seus rascunhos o que prevalece é o conhecimento que ele tinha e ia e fazia questão de ir aprofundando cada vez mais. E não é só nos seus desenhos, não. Ele tinha muito prazer em conversar com as pessoas sobre tudo aquilo que ele criava, né? Desde os esboços das suas obras de arte, os infindáveis esquemas anatômicos. Ele tinha muito prazer em transmitir isso para as pessoas. E em tudo isso a gente vê beleza, a gente vê harmonia, nós vemos ordem. Ele passou um bom tempo da sua vida, quase no final da sua vida, né? Quando ele já estava na França, sendo bem recebido pelo rei da França, Francisco I, tentando organizar mais de 20 anos de blocos de notas. Calcula-se que a obra de Leonardo da Vinci deve ter ocupado umas 100 mil folhas. E pensar que só umas 50 e 60 mil dessas chegaram até a nossa época, né? Que são os códices atlânticos, o Códice Madri, o Códice... Bom, muitos outros, né? Mas somente metade da sua obra ainda é conhecida. Tem muita coisa sobre Leonardo ainda desconhecida, ainda desaparecida, que conforme forem aparecendo no decorrer da história, vão nos dando mais elementos, né, para nós extrairmos para a nossa vida tudo que esse grande gênio pode nos transmitir. E o que nós vamos perceber, né, Danilo, dessa beleza que Leonardo quis nos transmitir e nos transmitiu, é algo que ele conquistou porque ele conseguiu ver algo disso em si próprio. E esse algo que ele viu foi em decorrência da época em que ele viveu, do mestre Verrocchio que ele teve, da aproximação da filosofia de Platão trazida por Martílio Fitino, ou seja, toda uma série de elementos, né, dele como indivíduo e da época em que ele viveu. Ele viu algo dentro de si e viu esse algo na natureza querendo se expressar. Né? É muito interessante que essa frase de Platão, né, a beleza é o esplendor da verdade, nos remete ao próprio conhecimento de Platão a respeito de um mundo ideal, um mundo arquetípico, né? Um mundo que ele é, digamos assim, superior ao nosso, mas que abarca o nosso. E que o ser humano, quando ele alcança um grau de integridade interior, através do exercício das virtudes humanas, como a generosidade, o amor, a fortaleza, a harmonia interior, a tranquilidade interior, o ser humano ele acessa algo desse plano arquetípico. E conforme seja a sua vocação, o seu desenvolvimento, a sua capacidade, ele vai, digamos assim, expressando isso se fosse um Beethoven, através da música, um Mozart através da música, um Einstein através da sua ciência. Einstein viu a verdade em algo desse plano arquetípico e esboçou de maneira muito simples problemas que na sua época eram considerados muito complexos, que até fez algumas pessoas, assim, digamos assim, sentirem dor de cotovelo, porque Einstein viu a solução de problemas bastante intrincados de uma maneira bastante simples. E nós vamos ver a mesma coisa em Leonardo da Vinci. Né? Ele viu a mesma verdade universal, a mesma verdade atemporal e soube expressar muito bem isso, né? E algo disso chega até nossa época. E o que Leonardo da Vinci viu foi algo realmente próximo à verdade, porque ainda nos encanta, ainda nos inspira, ainda nos convida, né, a nós extrairmos algo dessa verdade, algo dessa beleza, algo dessa magnificência dentro de nós.
Bom, José Roberto, o exemplo de Leonardo é colossal, é titânico, e isso nos assombra, ou seja, nós vemos tudo aquilo que ele desenvolveu ao longo da sua vida e podemos pensar, bom, eu nunca vou conseguir desenvolver tudo isso. A ideia não é pensar dessa maneira, acredito eu, mas sim o que nós, como seres humanos, podemos desenvolver mediante o exemplo, ou seja, diante o exemplo que Leonardo nos deixou, o que nós podemos desenvolver. Eu gostaria justamente que você falasse isso para que nós, em nossa medida, consigamos também ser um pouco, não só Leonardo, mas ser um pouco nós mesmos, baseados em todo esse exemplo que ele nos deixou enquanto um exemplo de perfeição, de virtude e de valores humanos. É um legado humano, né, Danilo? E um legado de um exemplo, um exercício constante de amor pela humanidade também, sabe? Porque Leonardo, ele mesmo dá as fórmulas para que cada um de nós possa desenvolver o seu próprio potencial, para começar o querer aprender sempre, para que aquilo que a gente aprenda tenha cabida na nossa vida. Em segundo lugar, a preocupação com a transmissão também. Fazer com que aquilo que a gente esteja aprendendo seja benéfico para as pessoas que nos cercam, né? Seja um pequeno gesto de cortesia, de gentileza, de justiça para com quem está do nosso lado, né? Para quem convive na mesma cidade, no mesmo país, no mesmo mundo que nós. E outra questão é essa preocupação em querer desenvolver o seu mundo interior, né? Coisa que nós vamos ver em Leonardo. Ele tinha um mundo interior bastante rico, ideias bastante inovadoras, sempre uma capacidade de se adaptar às pessoas com que ele conversava e fazia isso com uma grande maestria, né? Ou seja, com o domínio de uma arte. E a gente percebe então que na base mesmo o que Leonardo desenvolveu foi muito simples, coisas que eu, você e as pessoas que nos ouvem podem se dedicar, né? Que é querer sempre aprender algo bom, algo novo, algo profundo, querer sempre transmitir, exemplificar e querer desenvolver essas coisas como quem está fazendo uma verdadeira obra de arte, porque afinal de contas, né, Danilo, é a construção de nós mesmos. Inclusive, eu trouxe o pequeno conto oriental que fala de um mestre Zen e os seus 2 discípulos sentados para exercitar os seus poderes sobrenaturais. Aí o primeiro discípulo, né, vai buscar bolacha, vai buscar chá e serve o seu mestre. Aí chega o segundo discípulo, né? Pega o mestre e o seu companheiro lá comendo algumas bolachas, né? Conversando agradavelmente enquanto bebem o chá e pergunta para eles, o que vocês estão fazendo? Nós estamos aqui exercitando os nossos poderes sobrenaturais. Aí o segundo discípulo não fala nada, né? Vira as costas, sai da sala, vai até a cozinha, né? Pega os ingredientes, demora um certo tempo porque ele mistura os ingredientes e volta algum tempo depois com um bolo pronto, né? E os 3 então ficam assim comendo o bolo, conversando amigavelmente, né? Sobre coisas cotidianas, sobre coisas filosóficas, sobre questões relacionadas ao Zen. E o mestre, por fim, termina por dizer, olha, nessas pequenas mostras de cortesia, de humanidade, de fraternidade, vocês são maiores que gênios como Sariputra, como Moggallana e até mesmo maiores que os próprios discípulos do Senhor Buda. Então é isso, né, Danilo? Não precisamos ser um Leonardo da Vinci para, digamos assim, desenvolver talentos, desenvolver habilidades, desenvolver valores e virtudes que, no fundo, estão dentro de todo o coração humano. E isso já é despertar algo do gênio, já é despertar algo da nossa inteligência, já é despertar algo da nossa real e verdadeira capacidade humana. Bem, José Roberto, dessa forma encerramos então o nosso podcast e, claro, mais uma vez eu agradeço a presença e seja sempre muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com você, Danilo, e com todo esse público carinhoso que sempre nos acompanha. Bem, pessoal, para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do e-mail podcast@nova-acropole.org.br. E para quem quiser saber mais sobre a 14ª edição da Semana da Filosofia, basta entrar em contato conosco através do site nova-acropole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Antonin Dvorak
e chama-se Serenata para Cordas em Mi Maior.